À terça-feira contamos com a análise de Tiago Cardoso, da XTB. Boa tarde, Tiago. Muito obrigada pela sua presença. Notícia de hoje, BCE pronto para comprar dívida titularizada a partir já da próxima semana. A verdade é que o BCE já o tinha admitido na semana passada, na reunião, disse que ia fazê-lo em breve. Esperava-se que fosse tão rápido? Boa tarde. Bom, eu acredito que o mercado acabou por ser surpreendido um pouco pela rapidez com que as coisas estão a ser tomadas, também pelo facto de termos tido um discurso de Mário Draghi mais dovish do que aquilo que seria esperado. Todos esperávamos que Mário Draghi apenas dissesse mais do mesmo e acabasse por reiterar, no fundo, o que tinha dito na reunião anterior, sem grandes novidades. Por isso também o mercado andou a antecipar isso, com o euro-dólar também a subir e a descontar do preço precisamente essa possibilidade, até que tivemos numa reunião onde ele foi mais dovish. Por duas razões. A primeira razão é precisamente pelo facto de ter anunciado a total disponibilidade para começar exatamente já esta introdução das medidas, neste caso a introdução de compra de dívida titularizada, e também pelo facto de ter desmentido os rumores que se tinham construído uns dias antes de que as decisões não estavam a ser unânimes no Banco Central Europeu, que ele no fundo decidia sem o acordo também dos outros governadores do Banco Central Europeu. E houve muitas críticas nesse sentido. Houve muitas críticas, ele próprio na reunião referiu que todas as decisões foram totalmente unânimes e que o Banco Central estava mesmo a pensar procurar novas medidas para precisamente combater o fraco desempenho da inflação na Europa. E por isso o mercado, como é que reagiu? Exatamente de forma como normalmente reage nestes casos, que é o euro-dólar a cair com imensa força, com o euro a ser altamente vendido, com a expectativa precisamente de termos possibilidade de mais medidas de estímulo a serem anunciadas. Eu acho que o ponto-chave desta semana em relação à Europa é precisamente percebermos como é que vai ser a inflação, como é que vai ser publicada esta sexta-feira. Isso vai desiludir o mercado e vamos ter que ver o euro-dólar a cair com mais força e, neste caso, o euro face a todas as outras moedas nos outros pares cambiais. E este anúncio de compra de dívida titularizada vai ajudar a garantir a estabilidade de preços na zona euro? É esse o objetivo? O objetivo é esse. Aliás, o objetivo, segundo Mário Draghi, é exatamente colocar os balanços do Banco Central Europeu em níveis de março de 2012, nos 3 trilhões de euros. Curioso que só agora é que estamos finalmente a tomar a mesma iniciativa de que já fez a Fed no passado, e por isso é que neste momento nós vemos a economia americana a recuperar precisamente por isso. E, ao que parece, Mário Draghi está a tomar o mesmo caminho, que é precisamente o aumento dos balanços, para reduzir assim o valor da sua moeda, tentar aumentar a inflação e com isso ter um ciclo económico a melhorar, portanto criar mais emprego, criar crescimento e entrarmos num ciclo virtuoso de crescimento económico. Veremos se resulta ou não. Estes primeiros dados, eu julgo que não vão ser críticos, porque já não vão englobar, vão ser dados já finais, não vão englobar já estas novas medidas, mas sendo certo que para a semana, nos próximos dados, estes, que uma vez que são preliminares do mês, acabam por ser já bastante importantes. A verdade é que Draghi tem apostado nos estímulos para travar a queda de preços, também em medidas menos convencionais. Falta o último recurso. É possível que o BCE venha a recorrer ainda à compra de dívida soberana dos membros do euro? Essa é uma questão muito polémica, até porque só agora é que já se está a criar uma legislação que vá ao encontro dessa necessidade, dessa situação da compra de dívida soberana, portanto, compra direta. Tivemos LTROs no passado, que era, no fundo, o Banco Central Europeu a colocar nos bancos dos países precisamente essa ação da compra direta dentro dos próprios países de dívida. Foi uma situação que na altura fazia sentido, que era precisamente para fazer baixar os custos de dívida dos vários países. Portugal já estava acima, quase nos 15%, baixou bastante, já estamos cerca dos 3,5%, a rondar esses valores, e portanto na altura acabámos por ter essa medida precisamente para ir ao encontro de uma necessidade de ter uns custos de financiamento dos vários países mais baixos. Eu acredito que essa medida seja uma medida que nesta fase já não faz muito sentido, a não ser a necessidade de uma injeção de capital no mercado para assim fazer reduzir o valor do euro, até porque na altura em que surgiu essas medidas era única e exclusivamente para baixarmos as taxas de juros dos países, que era necessário. Nós tínhamos a Grécia com atividade há 10 anos, a valores astronómicos, tínhamos mesmo Portugal, a própria Irlanda, Itália e Espanha, e a verdade é que com esta decisão de compra de dívida titularizada, o que nós vimos foi um aumento dos spreads entre a dívida há 10 anos alemã e a dívida periférica, precisamente devido ao facto de estarmos a reduzir o risco de contágio e, neste caso, a melhoria pela compra e a procura pela dívida soberana. O BCE manteve inalterada a taxa de referência. Mário Draghi disse que irá mantê-la no mínimo de 0,05% por um longo período de tempo. Espera-se por quanto tempo ou é difícil prever? Eu acho que a partir do momento em que começarmos a assistir à inflação a estar próxima dos 2%. É esse o principal mandato do BCE nesta fase, é apenas garantir a inflação em níveis de evolução controlada. Neste caso,
nos 2%, mas sempre abaixo dos 2%. Eu julgo que só a partir desse momento é que nós vamos começar a assistir a uma subida mais sustentada das taxas de juros, sendo que o que é certo, e pelo que ele diz, abaixo deste valor já não pode cair, já está na banda inferior dos mínimos possíveis. Esta semana, na sexta-feira, vamos ter a divulgação do relatório de emprego nos Estados Unidos. O que é que se espera? Nós já tivemos na semana passada, na sexta-feira passada. Foram dados algo contraditórios, porque tivemos o desemprego a cair com bastante força, embora a taxa portanto, os novos empregos criados a serem perto dos 209 mil novos empregos criados, um valor bastante sólido para estes números. Houve uma redução da taxa de desemprego para 5,8%, foi uma redução muito, muito, muito forte. E estamos a ver este que era, na altura, o indicador mais importante, e continua a ser, para quem negocia no mercado cambial, o indicador mais importante, a perder cada vez mais relevância, porque estamos a atingir uns níveis já pré-crise de 2008, pré-subprime, o que significa e traduz bem aquilo que tem sido a evolução da economia norte-americana, e eu creio que a taxa de desemprego vai continuar a cair e vamos continuar a assistir a relatórios de emprego muito sólidos por parte dos Estados Unidos da América, e lá está, com o mercado a assumir uma forte compra de dólares, precisamente pela confiança que existe na possibilidade de um aumento da taxa de juros mais cedo do que o esperado na América. Muito obrigada, Tiago Cardoso, também por essa correção de divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos na sexta-feira.